Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos abrir o caderno em mais uma questão ETEC de vestibulinho. Vamos ler aqui o enunciado. Denúncias são importantes formas de detecção das infrações ambientais. Um exemplo é a linha verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, disponibilizada para todo o Brasil. Por meio dela, o cidadão pode informar possíveis infrações ambientais através de uma central de atendimento. Suponha que a tabela apresentada registre o número de denúncias recebidas por um atendente sobre o desmatamento da floresta amazônica. Então, o pessoal liga para o IBAMA para denunciar o desmatamento. Então, aqui você tem o dia do mês, aqui na primeira coluna, e o número de denúncias na segunda coluna, tá? Então, a gente pode relacionar aqui, né, dia do mês e número de denúncias para responder qual que é a expressão algébrica que ele vai, né, te perguntar, olha, pedir para que você, né, escolha aqui qual que é a expressão algébrica que relaciona o número de denúncias em função do dia do mês, tá? Então, se eu tenho uma única equação que vai representar essa relação, eu posso pensar numa relação linear. Logo de cara já me dá essa pista, né, que, que né, de que pode ser uma equação linear, porque veja bem, ó, qual é o tipo de equação aqui? É um número que multiplica d mais um determinado coeficiente. Né? No caso aqui a gente tem, pode ser 3, 1 ou 2, né? E o número que multiplica, né, o nosso dia do mês, pode ser também 3, 2 ou 1, pensando que 1 está aqui, subentendido, aqui, ó, nesse 1D. Tá? Isso já nos dá uma pista do tipo de equação, né, que é uma equação do tipo linear, né, e equação linear é a equação da reta. Né? Então, olha, se você... Vamos fazer aqui de forma didática, né, criar um eixo aqui. Então, se a gente estabelecer, né, aqui as ordenadas e as abscissas, né? Então, aqui nas abscissas a gente vai colocar o dia do mês e na ordenada a gente vai colocar, então, o número de denúncias, tá? Então, aqui é o número 2, dia 2. Aqui você tem dia 1, a gente vai começar no dia 2, né? Dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6, né? Então, começando aqui pelo dia 2, então a gente vai ter, deixa eu colocar aqui já, você vai ter 7 aproximadamente, né? Como é que é lá? 9, 11, 13 e 15, tá? A gente percebe que está variando, né, de maneira regular também aqui, tanto nas ordenadas, né, quanto nas abscissas. Estão fazendo aí, né, batalha naval. A gente percebe que há uma relação, né, que realmente é uma relação linear na hora que a gente, né, coloca aí, traça um diagrama. Tá? Eu vou traçar aproximadamente aqui, lógico, está bem fora de escala, né, mas só para a gente ter uma ideia. Você não precisa necessariamente traçar esse diagrama para resolver esse problema, tá? Mas para que fique mais didático aqui para todos nós, né? Essa é a ideia, ó, né? Você tem aí uma relação, né, linear, tá? Então, se for lembrar da equação da reta, o que a equação da reta fala? Né? A gente tem a equação, a gente chama de equação reduzida da reta, tá? Reduzida da reta. Se você conhece essa equação, você resolve facilmente esse exercício. Ela fala que y, né, ordenada, vai ser igual a um fator m, um coeficiente angular, vezes x, mais b, que é um coeficiente linear. Coeficiente linear. No gráfico, m é quem? M, ele é o ângulo, o coeficiente angular, né, dessa reta aqui, ó. Tá? Então, como é que ele é calculado? Por sua vez, ó, m, ele vai ser igual a delta x, desculpa,
ΔY sobre ΔX. Então, ele é uma variação, né, que você tem aqui. Né, o quanto que vai variar aqui, ó, em x, em y, que isso é o ΔY, tá? Pelo ΔX, que é essa distância aqui, ó, do primeiro até o último ponto aqui em x, aqui, ó, ΔX, tá? É daí que nós vamos extrair o m, que é o famoso coeficiente angular, tá? Você pode pegar também o m, se você tem dados de 2 pontos, né? Pode pegar um trecho da reta que você consegue calcular o m, tá? Não precisa ser exatamente do último ao primeiro ponto, tá? Você pode pegar entre 2 pontos aqui no meio da reta, tá? Não necessariamente precisa ser do primeiro ao último, tá? Então vamos lá. Então m fica fácil calcular. Vamos pegar aqui, no caso, como a gente tem, né? Seria 6 menos 2 e 15 menos 7. Eu tenho aqui toda a minha reta, então eu consigo calcular o m dela. Ó, 15 menos 7. Você vai ver que se você pegar também, por exemplo, 9 menos 7 dividido por 3 menos 2, também vai dar a mesma coisa, tá? O coeficiente ângulo, o ângulo é constante aí, né? Então, ó, 15 menos 7 dividido por 6 menos 2. Isso vai dar 8 sobre 4, que vai ser igual a 2, que é o nosso m. E olhando aqui nas expressões, ó, quem que seria o m, então, né? Seria esse número aqui, ó, tá? 2D, 1D, 3D, né? Ou 1D, ou 2D, ou 3D, né? Então, transportando aqui, traduzindo para a nossa fórmula ali, ó, seria n, né, no lugar do y. O m a gente já achou que é 2, né? E o x vai ser o nosso número de dias, que é o que a gente vai entrar, né, para poder resolver. E o b é para ser constante. Só que eu não sei quem que é b, não sei se é 3, né, que seria no caso o b, ó, coeficiente linear, tá? Então veja que essas expressões, basicamente, elas reproduzem o que seria a equação da reta, tá? Só basta saber qual delas é que se aplica para o nosso caso, tá? Então agora fica fácil, ó. Se eu já sei o coeficiente angular, né, eu tenho n, tenho o número de dias, é só achar quem é b, né? Vamos lá, então vamos fazer aqui, por exemplo, para o dia 2. Para o dia 2. Então, o que a gente tem lá? No dia 2, d igual a 2, né? E n vai ser igual a 7. Tá? Tá aqui, ó, né? Então, substituindo na equação, a gente tem que 7 vai ser igual a 2, que é o m, vezes o dia, que é 2 também, mais b. Horas. É só passar, é só passar para o outro lado ali, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Ficaria 7 menos 4, que é igual a 3. Então, já achamos também aqui o coeficiente linear. E como é que eu vejo ele no gráfico? Coeficiente linear. E, por consequência, a gente já matou qual é a equação. É a equação, né, da alternativa A. Tá? Mas nós vamos fazer aqui mais dias para confirmar. Ó. Se você projetar aqui, ó, essa reta no eixo das ordenadas, você vai ver que o b, que é o coeficiente linear, é esse valor em y aqui, ó, tá? Aqui que é o bzinho, ó. Esse cara aqui vale 3, tá bom? Então, se você quiser fazer graficamente aí para depois confirmar, você projeta então, né, a sua reta até ela bater aqui no eixo das ordenadas, né? Você vai ver que começa aqui no dia 3, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de coeficiente linear. Já está até escrito aqui, né? Muito bem. Então, é o 3. Se eu fizer isso para outro dia, ó, substituindo a equação, por exemplo, para o dia... Vamos pegar aqui o dia 5, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, no dia 5, a gente tem 13 denúncias, né? Vamos pegar lá para o dia 5. Então, para dia 5,
veja que o m não vai mudar, porque ele é constante, né? Então, o d vai ser igual a 5, tá? E o n vai ser igual a 13. Né? Então, a gente tem aí que 13, que é n, substituindo aqui na nossa equação, né? A gente até poderia colocar o 2 aqui, mas enfim. Então, m é igual a 2, o d vai ser igual a 5, e o b é quem a gente quer achar, que é o coeficiente linear. B vai ser igual a 13 menos 10, 2 vezes 5 não é 10, que vai ser igual a 3, ou seja, igual ao caso anterior do dia 2. Então, o B vai se manter sempre 3, claro, qualquer dia que você entre agora na equação. Então, veja que o problema basicamente ficou resolvido a partir do momento que você achou aqui o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. Beleza? Então, equação A é a resposta, né? 2 é o coeficiente angular e 3 é o coeficiente linear, tá? E as demais equações, elas não representam a nossa reta, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Estudem sobre equação da reta, né? Que provavelmente mais equações com essa temática é provável que aconteça aí, né? Nas provas, tá bom? Um grande abraço e até mais.